Graça e paz abençoado, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam excelentes. Seja bem-vindo a mais uma palavra do Senhor. E se você não é inscrito, eu quero te pedir para você se inscrever em nossa comunidade, fazer parte desse canal, porque aqui a gente vai compartilhar sobre a palavra do Senhor para que possamos crescer e edificar cada vez mais uns aos outros. Amém? Louvado seja Deus por isso. Abaixo deixarei meu número de WhatsApp para você fazer o seu pedido de oração e deixe teu nome, para que assim eu possa fazer e te mandar uma mensagem bem especial, tá certo? No livro de hoje, na palavra do Senhor, a gente vai ver no Gênesis capítulo 12. Então, abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, certo? Mas antes da gente começar a palavra do Senhor, vou pedir para você fechar os seus olhos aí do outro lado para que possamos fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, para falar da Tua palavra, da Tua provisão do céu, Pai. Que agora, nesse momento, limpe toda a nossa mente, o nosso coração, a nossa emoção, Pai, para que possamos ficar atento às Tuas ordens, à Tua palavra, à Tua promessa sobre a nossa vida, Pai. Te louvamos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando sobre a Tua palavra, Pai. Que ela penetre em nosso coração, em nossa alma e espírito, Senhor Jesus, para que possamos sair daqui fortificados e edificados e transformarmos outras vidas que vieram ao nosso encontro e ao nosso caminho. Te louvamos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, meus amados. Então, para você que já está com a sua Bíblia pronta aí do outro lado, Gênesis capítulo 12 diz: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aqui a gente já está vendo que Abraão não tinha visão nenhuma do que era, do que estava acontecendo, e tinha que sair do meio dos seus parentes, enfim, para uma terra que ele nem sabia ainda. Ou seja, o Senhor iria mostrar no meio do caminho. Amém? Continuando no versículo 2 diz: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Louvado seja Deus por isso. Então aqui a gente vê o chamado de Abraão. O Senhor está preparando Abraão para que saia do meio de seu parente, do meio de sua família e vá para uma terra desconhecida, uma terra o qual ele não sabia, não tinha visão, não tinha entendimento de onde seria. Ou seja, ele precisava apenas obedecer e caminhar com muita fé. Provavelmente aqui, né, vamos fazer uma analogia desses 3 versículos, provavelmente ali no meio de seu povo, de seu parente, Abraão talvez sentia o mesmo. Ou talvez as pessoas ficavam lembrando de quem Abraão era no passado, do que ele poderia ser no futuro. Ou seja, Abraão ele não conseguia ver como um homem de propósito, como um homem de visão, como um homem de princípios do Senhor. Então era muito importante que primeiro ele precisava entender que ele precisava partir daquele ambiente. E muitas vezes nos encontramos em ambiente que as pessoas gostam de ficar lembrando de quem a gente era, das coisas que fazíamos no passado. Então, para a gente entender que para ir de encontro ao nosso propósito e ao nosso chamado, precisamos dar o primeiro passo, qual é? É sair de perto de pessoas que colocam a gente para baixo. De pessoas que gostam de ficar lembrando quem a gente era no passado, das coisas que fazíamos, de algo que fica deixando você fraco espiritualmente, que fica deixando você paralisado com medo em algumas situações na vida, ficam trazendo conversas distorcidas para o seu casamento, fica desencorajando essa hombridade de fazer o seu chamado com o Senhor. Então é importante você se afastar dessas pessoas. Pode ser num ambiente profissional, pode ser num ambiente familiar, num ambiente de uma rede de amigos, de homens, que talvez já não faz mais sentido você ter. Assim como para Abraão, nesse momento não fazia mais sentido ele ter certos tipos de pessoas à sua volta. E a partir do momento que Abraão obedece esse chamado, no decorrer desse capítulo 12, depois eu quero que você faça a leitura na sua casa, ele vai prosperando,
O Senhor vai mostrando o caminho, vai mostrando as rotas que ele deve seguir, vai o abençoando. Então é importante o primeiro passo é obedecer à palavra do Senhor. É entender o que esse chamado e confiar e se entregar que no meio do caminho ele vai fazer acontecer. Ah, Danilo, mas hoje é muito difícil porque as coisas não funcionam assim. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Se Ele está dizendo, Ele vai cumprir. Mas precisamos ter fé, precisamos confiar no Senhor, assim como Abraão foi. Abraão, ele foi o pai da fé, não só o pai de multidões, mas foi o pai da fé. Imagina por um instante se Abraão, ele não confia no Senhor ou ele não entende esse chamado e esse propósito. Talvez, provavelmente, muito do que estamos vendo hoje não seria possível. Se um homem só desacreditasse do poder do Criador, do nosso Senhor. Então é importante aqui, essa palavra, é o poder de confiar, o poder de acreditar naquilo que o Senhor está dizendo para nós. Então o Senhor diz, confia em mim, sai do meio de pessoas que já não faz mais sentido para você, para a sua vida, porque essas pessoas estão te paralisando, estão deixando você com medo, estão deixando você paralisado diante uma promessa, um propósito que Deus colocou na tua mão e você se sente desencorajado e você se sente envergonhado, talvez até mesmo humilhado por algum parente, por alguém próximo. E quando Deus pede para Abraão sair dali, ele diz: Abraão, você tem algo espiritual grandioso. Abraão, você tem um propósito a cumprir. Abraão, confia em mim. E quando o Abraão sai dali, ele entende que ele já não faz parte mais daquela família. Ele já não faz mais parte daquele ambiente. Ele faz parte da promessa do Senhor. E é o que o Senhor te diz hoje. Você faz parte da minha promessa. Sai do meio desse povo. Sai do meio dessa terra. Sai do meio desse ambiente. Talvez seja algum vício que você está tendo, ou seja, algo que está te limitando, está diminuindo você, as suas forças e fazendo com que você se sinta carnal, que você esqueça dos seus propósitos, que a sua fé diminui, que o seu espírito vai enfraquecendo na oração, na palavra do Senhor, mas Deus manda te dizer: ei, vem, sai do meio disso, larga esse vício, larga essas pessoas, larga essa amizade e venha e lembre-se que eu te chamei. Se o Senhor chama, Ele é o homem suficiente para fazer cumprir todos os propósitos. O Senhor diz, essa palavra é do Senhor, e quando Ele chama, não há quem duvide. Então confia nessa palavra, irmão. Tire tudo que está atrapalhando o seu espiritual, o seu crescimento profissional, o seu crescimento familiar, os seus relacionamentos, amizades que já estão te destruindo faz tempo, que faz lembrar quem você era. Mas você já deixou isso de lado, porque Deus chamou, convocou você para uma batalha espiritual, para um propósito melhor, que através da sua vida você vai abençoar outras vidas, outros homens, outras famílias. Louvado seja Deus por isso. Lembre-se disso, meu irmão. E aqui o Senhor diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então confia no Senhor, porque se o Senhor te chamou, Ele vai fazer com que as pessoas que estão no meio do teu caminho irão te abençoar. E se elas fizerem algum mal a você, assim o Senhor fará de volta. Amém? Confia nessa palavra, meu irmão. Lá no texto do Novo Testamento, de Marcos, capítulo 6, do 2 ao 4, diz, olha só que diz. Marcos 6, do 4, versículo 4. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então, Marcos 6, do 4 ao 5. Amém? O que está dizendo aqui? Já, como aquele ditado popular, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau.
O Jesus Cristo, ele sentiu na pele. Quando ele volta para sua cidade natal, as pessoas estavam lembrando de que ele era apenas o filho de Maria, filho de um carpinteiro, fazendo com que ali muitas outras pessoas desacreditassem dele, desacreditassem que ele era o filho do Senhor Jesus. O filho que foi enviado à terra para a salvação da humanidade. E quando Jesus ele sente isso, ele sai dessa cidade. Ele entende que é preciso sair dali, porque muitos eram incrédulos. Muitos faziam com que ele, ali, naquela região, ficasse apontando o dedo para ele, olha lá, filho de Maria, filho de carpinteiro. E ficavam lembrando o tempo todo. Mas ele sabia que ele era o Filho de Deus, o enviado do Senhor. E por isso ele não ficou muito tempo naquela cidade. E o Senhor manda te dizer, talvez é preciso você romper com seus familiares. Talvez é preciso você deixar cortar o cordão umbilical com a tua mãe. Talvez você é um homem e precisa romper. Talvez você precisa deixar os teus cuidados ali com os teus filhos. Já é preciso deixar que eles cresçam, que eles voam, para que assim eles possam fazer a vida deles. Então confia na palavra do Senhor, meu irmão. Confie porque Deus tem uma promessa grandiosa na tua vida e eu sei que a partir desse momento, quando você entende que você já não faz parte mais desse plano terrestre, e sim do plano espiritual, do plano celestial, que as coisas vão começar a acontecer e vai começar a entender o porquê de muitas coisas não deram certo na tua vida. Não é porque o Senhor não está permitindo, é porque você está indo para o caminho errado. E quando você começa a agir para o caminho certo, as coisas começam a aparecer, a provisão começa a vir do céu. E o Senhor começa a manifestar todos os desejos do teu coração. Mas não é para você, é através de você, para que você consiga edificar muitas outras vidas, para que você consiga salvar outros casamentos que estão à beira do colapso. Então não esqueça dessas palavras do chamado do Senhor para a tua vida. Assim como Abraão obedeceu, o Senhor só quer a nossa obediência, que você possa obedecer a palavra e confiar nele, mas é preciso você romper. Romper com o que faz com que fique te lembrando que você não é bom o suficiente, ou que você é um pecador, ou que você está constantemente errando ali, tropeçando, porque você está deixando permanecer algo que te deixa com medo, te deixa paralisado. Então confia nessa palavra, rompa e obedeça o chamado do Senhor, porque o Senhor tem bênçãos para te entregar. Tem bênçãos para manifestar na tua vida e não duvide dessa palavra e receba em nome de Jesus. Assim como eu recebo essa palavra para edificar a minha vida, o meu coração, o meu entendimento, o meu lar. Então obedeça essas palavras do Senhor. Então chegou o momento de obedecer, de romper, de deixar o que faz nós tropeçarmos, faz com que fiquemos paralisados. É hora de romper, para que a gente possa subir o próximo nível. E quando a gente vê a história de Abraão, assim depois passa para Isaac, Jacó e se tornam pai de multidão, a promessa ela se cumpre. A promessa do Senhor, ela não volta vazia. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, se essa palavra falou muito com você, eu quero que você comente abaixo desse vídeo. Na descrição, eu quero que você faça um pedido de oração especial, deixando o teu nome e o teu pedido, para que eu farei aqui uma oração fervorosa, cheia de espírito, cheia de graça, cheia de amor e cheia de temor ao Senhor, para que edifique o teu coração, para que refrigere a tua alma, para que toda ansiedade, toda depressão, toda tribulação venha cair por terra em nome de Jesus. E se inscreva nesse canal se você ainda não faz parte dessa comunidade, para que possamos crescer e alcançar um número maior de vidas, porque todos nós fazemos parte da provisão e da promessa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vou ficando por aqui, meus amados irmãos. Meu forte abraço, até a próxima. Louvado seja Deus por isso.
E já sabe, pedido de oração, descrição do vídeo, só me mandar uma mensagem, nome e seu pedido de oração. Amém? Deus abençoe e fica com Deus. Até a próxima.